Na 28ª rodada, o Corinthians tinha um aproveitamento de apenas 33% e uma expectativa gigante de ser rebaixado no campeonato. Porém, nos 6 jogos seguintes, ele conseguiu 5 vitórias e um empate, um aproveitamento de quase 90%. E a expectativa antes de rebaixamento agora passou a ser de Libertadores. Simulamos as últimas rodadas do campeonato. E aí, será que é possível o Corinthians realmente ir para a Libertadores no próximo ano? Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai analisar as possibilidades do Corinthians aí de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O time que estava prestes a ser rebaixado conseguiu uma reviravolta de certa forma surpreendente e agora tem chances de ir para a Libertadores. Deixa o like, se inscreva no canal que isso ajuda muito a trazer novos conteúdos. Vamos pro vídeo. Então vamos começar com as boas notícias aí, né, que o Corinthians apresentou nas últimas rodadas. Na 23ª rodada, o Corinthians tinha apenas 22 pontos em 23 jogos disputados. Um aproveitamento muito baixo aí para o Corinthians. Apenas 31,88% de aproveitamento. Com isso, fatalmente, o Corinthians ia acabar sendo rebaixado, porque se ele continuasse com esse aproveitamento, ele chegaria ao final do campeonato com apenas 36 pontos. Na 28ª rodada, o Corinthians conseguiu melhorar um pouco, mas ainda assim insuficiente para sair da zona de rebaixamento. Ele era o 17º colocado, com 28 pontos em 28 jogos. Um aproveitamento de apenas 33,33%. Com esse aproveitamento, as chances de queda também eram praticamente certas. Ele ia chegar ao final do campeonato com apenas 38 pontos, o que também não seria suficiente para escapar da zona de rebaixamento. Após a 28ª rodada, onde o Corinthians perdeu de 3-1 para o São Paulo, houve uma reviravolta. O Corinthians conseguiu resultados, de certa forma, até surpreendentes. Vamos dar uma olhada nos 6 jogos do Corinthians após essa derrota para o São Paulo. Na 28ª rodada, o Corinthians jogou com o Internacional e conseguiu um empate de 2-2. Foi um resultado decepcionante, porque o Corinthians ganhava até os últimos lances da partida e tomou o empate. Um resultado, de certa forma, até injusto. Mas foi o início ali da reviravolta. Logo depois, o Corinthians jogou com o Atlético Paranaense, conseguiu uma vitória de 5-2 na Neoquímica Arena. Depois, contra o Cuiabá, fora de casa, num jogo bem ruim, conseguiu também uma vitória contra o Cuiabá de 1-0. Depois, em casa, contra o Palmeiras, surpreendeu, conseguiu 2-0, assim, jogando bem, realmente mereceu o resultado. Depois, fora de casa, contra o Vitória, conseguiu um resultado de 2-1, Vitória que vem bem, Vitória que está se recuperando, está já longe também da zona de rebaixamento, o Corinthians conseguiu vencer. E no último jogo contra o Cruzeiro conseguiu a vitória de 2-1. Ou seja, após aquela derrota para o São Paulo, nos 6 jogos seguintes ele conseguiu 5 vitórias e um empate. E nenhuma derrota. Com isso, após a 34ª rodada, o Corinthians tem 44 pontos. Um aproveitamento que, se você for olhar, é apenas de 43%. Mas por quê? Porque pega todo o campeonato. Então, se você analisar, com esse aproveitamento, o Corinthians vai chegar a 49 pontos, o que é insuficiente para a Libertadores. Só que se você pegar o último recorte de 6 jogos, e se ele conseguir manter, há possibilidade sim. Então, nessas 6 partidas, ele, ao conseguir 16 pontos, ele conseguiu 88,89% de aproveitamento. Então, se ele conseguir esse aproveitamento nos últimos 4 jogos, a tendência é que ele ganhe 3 partidas e empate uma. Ele vai chegar a 54 pontos, o que ainda é uma pontuação relativamente baixa para a Libertadores. Então vamos simular as próximas 4 partidas para ver se esse aproveitamento de 88,89%, o que daria aproximadamente 3 vitórias e um empate, é possível, é plausível com as partidas que o Corinthians tem. Ele começa com o Vasco, jogando em casa, então coloquei um resultado de vitória para o Corinthians, eu acho que é um resultado plausível. Depois fora de casa contra o Criciúma, que caiu muito nas últimas rodadas, está no desespero, eu coloquei o resultado de empate, embora eu acho que seja possível a vitória. Depois em casa contra o Bahia também é um adversário direto na briga pela Libertadores, em casa, e o Bahia vem oscilando muito, coloquei um resultado de vitória para o Corinthians, e depois a última rodada contra o Grêmio, coloquei um resultado de vitória para o Corinthians, fora de casa, o Grêmio brigando por mais nada, então eu acho possível o resultado de vitória. E aí sim, alcançariam 3 vitórias e um empate, e chegaria aos 54 pontos. Tá, mas 54 pontos é suficiente? Como que seria? Bom, primeiro a gente tem que analisar a quantidade de vagas aí para a Libertadores. Nós temos 4 vagas diretas, que é do primeiro ao 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Nós temos
Além disso, 2 vagas que são para a pré-Libertadores, que são o 5º e o 6º Campeonato Brasileiro. Então, assim, para a vaga direta, o Corinthians não tem condição de brigar. A esperança é uma vaga na pré-Libertadores, mas passando pela pré, ele entra na fase de grupos normalmente. Olhando a tabela do campeonato, os 6 primeiros, o Corinthians não vai conseguir chegar. O São Paulo tem 58 pontos. Se o Corinthians fizer 12 pontos, ele não alcança o São Paulo. Ele vai chegar no máximo a 56. Como o Corinthians poderia conseguir uma vaga para a Libertadores? Ou para pré-Libertadores, no caso, né? Para Libertadores direto não é possível. Porque existe uma vaga para o campeão da Copa do Brasil, que foi o Flamengo, uma vaga para o campeão da Libertadores, que vai ser Botafogo ou Atlético Mineiro, e uma vaga para o campeão da Sul-Americana. E o Cruzeiro está na final da Sul-Americana contra o Racing da Argentina. Então, como o Corinthians poderia se aproveitar dessa situação? O campeão da Copa do Brasil já está decidido, é o Flamengo, e ele está em 4º lugar. Com isso, abriria uma vaga a mais para a Libertadores. Então, o Inter, que está em 5º na pré-Libertadores, pegaria essa vaga, né, direta para a Libertadores. O São Paulo ficaria na pré-Libertadores e abriria uma vaga para o 7º colocado na pré-Libertadores. Então, a princípio, se o Flamengo ficar entre os 6, haverá uma vaga para o 7º colocado. Essa vaga pode ser a do Corinthians. O Botafogo vai jogar com o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Se o Botafogo vencer, também abre mais uma vaga para a Libertadores. E o Cruzeiro joga contra o Racing na final da Sul-Americana. Se ele vencer, ele também vai ter uma vaga na Libertadores, também abriria outra vaga para a Libertadores. Então, pelo Campeonato Brasileiro, poderíamos ter de 7 a 9 vagas para a Libertadores, pensando que as 2 últimas são para a pré-Libertadores. E o Corinthians vai, se brigar, né, será por uma dessas, na pré-Libertadores. Então vamos simular aí o restante do campeonato. E quais são as equipes que brigam com o Corinthians aí pela vaga na pré-Libertadores? O Cruzeiro, Bahia, o Vasco e o Atlético Mineiro, tá? Que estão próximos ali. Após eles tem o Vitória, o Grêmio, mas aí já está uma pontuação abaixo, então já fica mais difícil de alcançar. Então nós vamos simular o resultado dessas 4 equipes, né? A do Corinthians a gente já simulou, que são 3 vitórias e um empate. Vamos simular dessas 4 equipes e ver como ficaria ao final do campeonato. Na 34ª rodada, né, que ainda não se encerrou, o Vasco joga em casa com o Inter. O Inter está muito bem, brigando aí pela fase de grupos da Libertadores, então eu acredito numa vitória do Inter. Na 35ª rodada, nós temos Bahia e Atlético Paranaense. Coloquei uma vitória do Bahia em casa, que está oscilando. O Atlético Paranaense recuperou um pouco aí recente, mas eu acredito na vitória do Bahia. O Cruzeiro joga em casa com o Grêmio. Eu acredito que seja um jogo de ressaca da Sul-Americana, né? O Cruzeiro ganhando não vai interessar mais pelo campeonato, e perdendo vai ter aquela ressaca ali para depois tentar se recuperar, né? O São Paulo joga em casa contra o Atlético Mineiro. O Galo pensando somente na final da Libertadores, então acredito que uma vantagem muito grande para o São Paulo. E o Corinthians joga em casa com o Vasco, né? Na simulação já coloquei o resultado de vitória do Corinthians, o Corinthians vem jogando bem, eu acredito na vitória do Corinthians. Na 36ª rodada, nós temos Vasco e Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense já rebaixado, vitória do Vasco. Bragantino e Cruzeiro, Bragantino brigando para não cair, coloquei empate. Cuiabá e Bahia, o Bahia, né, tentando aí a Libertadores, e o Cuiabá já rebaixado, acredito na vitória do Bahia. E o Galo em casa contra o Juventude, acredito na vitória do Galo. Na penúltima rodada, o Vasco joga em casa com o Galo, empate. Cruzeiro em casa com o Palmeiras, Palmeiras brigando para ser campeão, Palmeiras. Corinthians e Bahia, vitória do Corinthians. A rodada derradeira, a 38ª rodada, o Bahia em casa ganha do Atlético Goianiense. O Cuiabá em casa perde para o Vasco. O Atlético Mineiro em casa ganha do Atlético Paranaense. E o Juventude em casa empata com o Cruzeiro. E como ficou a classificação final? O Bahia encerraria aí com essa simulação na 7ª colocação com 55 pontos, pegaria aí a vaga. O Corinthians em 8º com 54, Vasco em 9º com 50, Galo com 50 e o Cruzeiro em 11º com 49. Bom, mas nós temos 6 vagas, né? 4 direta e 2 da pré. E aí a gente tem uma vaga a mais, o Flamengo terminando acima, o Bahia pegaria essa 7ª vaga, que seria para pré-Libertadores. E aí,
o Corinthians terminando em 8º lugar, ele precisaria que houvesse 8 vagas. Qual que é a possibilidade dessa 8ª vaga? Bom, devido ao Cruzeiro e o Atlético Mineiro terminarem abaixo na classificação, nessa simulação, né, o Galo terminou em 10º, o Cruzeiro em 11º, a vitória do Galo na Libertadores não ajudaria o Corinthians e a vitória do Cruzeiro contra o Racing na Sul-Americana também não ajudaria o Corinthians. Então, qual seria a única possibilidade para o Corinthians? Torcer para que o Botafogo seja campeão da Libertadores, porque o Botafogo está lá em primeiro. Mesmo que ele não termine o Brasileiro em primeiro, segundo, terceiro, ele vai ficar à frente. E ele sendo campeão da Libertadores vai abrir mais uma vaga, vai abrir uma 8ª vaga. E abrindo essa 8ª vaga, o Corinthians conseguindo aí chegar em 8º, seria do Corinthians e ele conseguiria ir aí para a pré-Libertadores. Então, vamos torcer para o Botafogo na final aí da Libertadores. E aí, torcedor, o que você acha? Concorda com essa simulação ou não? Deixa aí nos comentários aí a sua opinião, deixa aí críticas, sugestões. Deixa o like, se inscreve no canal que isso ajuda muito a trazer novos conteúdos, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima!